Nós começamos há algumas semanas a estudarmos o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Uma série onde pensamos em cada reunião dominical, domingo pela manhã, domingo à noite, a pensarmos num capítulo inteiro dos 28 capítulos escritos por Mateus. Claro que nós não temos tempo de estudar palavra por palavra, versículo por versículo, mas procuramos a partir de uma lição, de um princípio mais explícito no capítulo, então olharmos para todo o capítulo e vermos como viver aquela verdade, num esforço sempre certo de que a Bíblia não é uma coxa de retalhos, ela não é um amontoado de parágrafos sem conexão. Então nós já estamos, hoje pela manhã estudamos o capítulo 7, e nós estamos vendo capítulo por capítulo, se Deus quiser, chegaremos até o capítulo 28. Mas como são 28 capítulos, nós hoje de manhã estudamos o capítulo 7 e resolvemos dividir em 4 sessões, em 4 etapas de 7 capítulos. E depois de cada 7 capítulos, fazermos um flashback, fazermos um remember, nós termos um resumão, para não perdermos de vista as lições que aprendemos, porque na correria, no meio de tantos assuntos, de tantas ocupações, é fácil nós esquecermos do que Deus ministrou ao nosso coração. Em cada um dos capítulos nós vimos lições preciosas, e agora, depois de terminarmos a primeira etapa, os primeiros 7 capítulos, eu quero agora à noite relembrar o que aprendemos nos 7 capítulos, é claro que um resumão, e algumas outras lições que são importantes. É claro que teremos milhões e milhões de lições, é uma mina inesgotável, mas nós vamos observar mais algumas lições nesses 7 primeiros capítulos que lemos. Então vamos começar pelo capítulo 1. Capítulo 1, ele trata da genealogia de Jesus e trata do nascimento de Jesus. Inclusive é bom você ler e marcar os assuntos principais, para na hora que você precisar, você saber onde está. Não tem como decorar todos os versículos, mas é possível gravar o assunto dos capítulos. Então Mateus capítulo 1 fala da genealogia, dos antepassados de Jesus, e fala do nascimento dele. E entre tantas lições, a conclusão que chegamos no estudo do capítulo 1 foi essa. Se a igreja estivesse toda aqui presente, nós íamos repetir juntos, mas você pode ler daí da sua casa, de onde você estiver, e nós também aqui vamos ler, que os projetos de Deus, é o que está claro no capítulo 1, e está comprovado no próprio capítulo 1. É interessante que a Bíblia explica a própria Bíblia, mas quando observamos no próprio capítulo, nós temos explicações dos princípios apresentados nele. No capítulo 1, nós vemos que os projetos de Deus se cumprem, independente do contexto político, de qual seja o governante, de qual partido, independente do contexto político, social, histórico ou pessoal. Nós vimos na genealogia de Jesus vários reis tirânicos, despóticos. Nós vimos na genealogia de Jesus situações totalmente contrárias ao grande projeto de Deus, que era o nascimento do seu filho, até chegar em José e Maria, que pessoalmente, com certeza nós não escolheríamos para ser os pais de Jesus. Jesus nasceu de uma mãe solteira, e com certeza dentro do religiosismo da atualidade, nós não escolheríamos Maria para ser a mãe de Jesus, nem tampouco José, um carpinteiro, nem tampouco Belém. Mas os projetos de Deus se cumprem na minha história e na sua história, e na história de Jesus. Os projetos de Deus se cumprem, independente do contexto, independente do que está ao redor. Na situação política, não importa que seja Nero, ou não importa que seja
quem estiver, aonde estiver. Mas Deus tendo que passar, Ele passa. Não importa o contexto político, social, histórico ou pessoal. Não importa o passado. A árvore genealógica de Jesus foi um registro, um álbum de fotografias que era para ser queimado, de tantas fotografias de pessoas que pisaram na bola. Mas independente da história nossa, do nosso passado ou do nosso contexto pessoal, os projetos de Deus se cumprem. Bom, se você não participou desse estudo, depois lá no YouTube tem todos eles. Bom, capítulo 2. Capítulo 2 de Mateus, nós temos a visita dos magos, e nós temos no capítulo 2 também, além da visita dos magos, quando Jesus vai para o Egito, José e Maria levam Jesus para o Egito, Jesus ainda bebê, depois voltam do Egito e Herodes manda matar todas as crianças que haviam nascido. Esse é o assunto do capítulo 2, a visita dos magos, a ida e o retorno do Egito. E nós aprendemos no capítulo 2 que é possível recomeçar sem retroceder. É possível recomeçar sem retroceder. Os magos voltaram para sua terra, José e Maria voltaram para Galileia, e nós vimos ali princípios que nos fazem entender que é possível recomeçar. É possível recomeçar. É possível recomeçar sem retroceder. Bom, nesse flashback, lembrando que já estudamos então o capítulo 1, os propósitos de Deus se cumprem, independente de qualquer contexto. Guarde isso, decore isso, sabe? Escreva isso, os propósitos de Deus na minha vida vão se cumprir independente do que está ao redor, do contexto social, político, histórico, pessoal. Capítulo 2, é possível começar sem retroceder. Capítulo 3, fala quando João aparece no deserto batizando. Capítulo 3 de Mateus. João aparece no deserto e antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele vai até o deserto para ser batizado por João e depois então ele começa convocando os seus discípulos e formando a sua equipe. E nós aprendemos então sobre a história de João, o fato de Jesus aparecer lá no deserto, na igreja do João. O cara que para muitos era estranho, porque se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vestia de pelos de animais, e uma igreja no deserto. Mas nós aprendemos que é possível florescer no deserto. Que verdade deliciosa. É possível florescer na seca, no estio, na crise, na pandemia. É possível florescer, e João floresce de tal maneira que o próprio Jesus poderia ter procurado um sacerdote para batizá-lo, poderia ter ido a uma sinagoga, mas ele vai até João no deserto e ele é batizado por João. E ele começa ali o seu ministério. Bom, então capítulo 3, capítulo 4, guarde, decore, porque nós vamos até passar por esse assunto novamente, a importância da palavra de Deus na cabeça. Meu Deus, eu não quero esquecer nunca que os teus propósitos se cumprem. O que o Senhor quer, vai acontecer. Naum capítulo 1, verso 3, Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem o seu caminho na tormenta. Capítulo 2, é possível recomeçar sem retroceder. Capítulo 3, nós vimos que é possível florescer no deserto. Capítulo 4, Jesus é tentado por Satanás. Ele, durante 40 dias, jejuou e depois ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E depois, ali no capítulo 4, nós vamos encontrá-lo iniciando oficialmente o seu ministério. E a lição que nós aprendemos no capítulo 4, entre
tantas outras lições, entre tantas outras verdades, é que uma grande crise pode ser prenúncio da melhor fase da história. E eu estou dizendo isso, queridos, não só a partir do capítulo inteiro que lemos, mas de outras tantas bases bíblicas que não dá tempo de citar no período que temos. Mas deixa eu só lembrar aqui, quando os discípulos enfrentam a tempestade, viajando para o outro lado, a Gadara, e o barco quase afunda, Jesus dormia na proa, diz-nos o texto que Jesus chega em Gadara e expulsa 6.000 demônios de um homem que estava morando no cemitério. Era uma grande batalha, mas antes dessa batalha, eles enfrentaram uma grande crise em alto mar. Há tantos textos que provam isso, e nós apavoramos, e nós muitas vezes desistimos, mas crise pode ser prenúncio da melhor fase da história. Pode ser a inauguração, ou o sinal da chegada de um novo tempo. Nós vimos isso no capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, quando o demônio tenta de uma forma insistente, mas no próprio capítulo 4 nós encontramos Jesus iniciando o seu ministério. Bom, capítulo 5 inicia o Sermão do Monte. Mateus era coletor de impostos, e por suas habilidades ele foi o único evangelista, entre ele, Marcos, Lucas e João, a registrar os 5 sermões de Jesus que temos na Bíblia. É certo que Jesus deve ter pregado outros tantos, mas os 5 sermões que Jesus pregou aparecem no Evangelho de Mateus de forma mais completa, devido à sua formação. E o primeiro é chamado Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos o Sermão do Monte, que começam com as bem-aventuranças, que não são sinônimos tão somente de felicidade, mas uma alegria no caminhar, apesar dos pesares, num avançar feliz. Não é uma felicidade estática. Bem-aventurado não quer dizer tão somente felicidade, mas quer dizer que eles estão avançando apesar de. E no capítulo 5, então, nós vemos as bem-aventuranças, e depois de falar das bem-aventuranças, Jesus, ele diz, com tudo isso, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vivendo assim, vocês serão luz, vocês são a luz, vocês são sal da terra, vocês influenciarão a história. E a conclusão que nós chegamos lendo o capítulo 5 é justamente essa, que Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós, de sermos agentes de transformação da história, de influenciarmos positivamente o meio. Bom, capítulo 6, continua o Sermão do Monte, e Jesus fala do exibicionismo religioso dos hipócritas e fariseus, da maneira como que eles apresentavam a religião de forma errada, e como isso causava ansiedade. Foi o que nós vimos, porque no capítulo 6, nós temos um texto muito conhecido, falando sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É interessante, e nós vimos aqui, que ele fala sobre ansiedade, numa época que não tinha engarrafamento, não tinha celular, não tinha tantas ocupações e preocupações. Ele fala de ansiedade no meio de lírios e pássaros. E parece uma contradição, mas ele deixa bem claro que a ansiedade não tem a ver só com o frenesi do presente século. Ansiedade não é doença do século, é doença de uma alma, que muitas vezes é afetada pelo próprio religiosismo, pelos fardos, pelos encargos, então anda aflita, pesada, preocupada, assombrada. É o que nós aprendemos no capítulo 6.
E nós vimos até, um título foi dado pelo jornal A Tribuna, do domingo passado. Menos ansiedade, mais imunidade. Menos ansiedade, mais imunidade. A Tribuna de domingo passado falava que a imunidade ela se torna baixa a partir do momento que nós andamos ansiosos. Então, se tratarmos da ansiedade, nós teremos mais imunidade. Capítulo 6, então, fala sobre isso. Fala sobre uma religião que gera ansiedade. E ele ensina-nos a um relacionamento com Deus muito íntimo. Quando no próprio capítulo 6, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus. Bom, e hoje pela manhã, nós encerramos o Sermão do Monte, no capítulo 7, quando nós vimos a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Terminou o capítulo 7, Jesus terminando o Sermão do Monte, dizendo: todos que ouvem estas palavras e as praticam, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram chuvas, a enchente e ventos contrários, e a casa não caiu. Todos que ouvem essas palavras e não as praticam, é como um homem que construiu a sua casa sobre areia. E a chuva derrubou, o vento também atrapalhou, e a enchente também sujou tudo. Jesus não está falando de casa, nem de família. Ele está falando de pessoas, nós somos casa. E essa casa, não vivendo os ensinamentos de Deus, ela é construída sobre areia. E ela não aguenta os trancos da vida. Então o assunto de hoje de manhã foi o seguinte: eu posso ser resiliente, eu posso resistir e reagir positivamente em meio às crises. Foi o que nós estudamos hoje de manhã a partir do capítulo 7. Começando dessa conclusão do Sermão do Monte, nós vimos como sermos resilientes, que é a capacidade de enfrentar os nãos da vida, sem desanimarmos, pelo contrário, sendo proativos. Vida que segue, indo para frente, né? Sendo misericordiosos. Vimos alguns princípios agora de manhã. Bom, queridos, depois de revermos os 7 capítulos, e eu espero que você decore, eu estou relembrando assim com muito prazer, porque eu quero cada vez mais memorizar essas verdades e saber onde encontrá-las na Bíblia, saber onde elas estão na Bíblia. Mas, concluindo hoje à noite esses primeiros 7 capítulos, uma verdade fica bem clara. Em todos eles, e em todo o Evangelho de Mateus, nós vamos perceber, e é a primeira conclusão que eu quero fazer agora à noite, diferente de todas essas outras, é a priorização do conhecimento bíblico. A priorização do conhecimento bíblico. O tempo que dedicamos para decorar, para gravar, para estudar a Bíblia, né? Para sabermos onde os textos, a Bíblia fala sobre tudo, todas as áreas, para todas as pessoas, em todos os tempos. Não há um assunto que apanha Deus de surpresa. Não há um assunto novo na história que Deus não trate. Não há um assunto na minha, na sua existência, que Deus não tenha orientações sobre ele. O problema é a preguiça de ler a Bíblia. A Bíblia é o livro mais distribuído no mundo. Não há outro livro no mundo que seja mais distribuído do que a Bíblia. Mas com pesar nós afirmamos, é o livro menos lido e menos conhecido. Então é importante estarmos na igreja estudando a Bíblia, na escola bíblica, nos demais cursos, estarmos nos cultos, lermos em casa. É importante demais nós registrarmos, nós anotarmos. Tem pessoas, e eu tenho visto alguns posts de pessoas que participam do culto, que escrevem quase que um caderno inteiro de cada mensagem, anotam detalhes e guardam e compartilham. Isso faz bem. Tim LaHaye, um grande escritor, ele
disse o seguinte, que a diferença entre um cristão fraco e um cristão forte é justamente o conhecimento da palavra. A diferença entre um cristão fraco e um cristão forte é a sua intimidade com a palavra. O que sabemos da Bíblia? Muitos sabem a escalação de um time de futebol inteiro. É interessante saber o nome de artistas de novela, na novela e na vida real. E tem pessoas que sabem de cor e salteado os personagens da fina estampa, tanto na vida real como na novela. Mas são incapazes de saber 5, 6 nomes de personagens da Bíblia, dos discípulos. Os discípulos é uma graça, porque em relação a eles é engraçado, porque se conhecem apenas 3, se tornaram famosos: Pedro, Judas e Tomé. Jesus teve 12 discípulos. As pessoas que sabem a escalação de um time de futebol, muitas vezes não sabem quais foram os discípulos de Jesus. Apenas esses 3 se tornaram mais conhecidos: Pedro, Judas e Tomé. Pedro porque negou, Judas porque traiu e Tomé porque duvidou. Esses 3 pisaram na bola, então ficaram gravados na história. Mas os demais poucos conhecem, né? Qual é o nosso conhecimento bíblico? Como enfrentarmos as lutas? Porque tudo passa pela mente. As batalhas espirituais e existenciais, elas são mentais. O que vamos repetir as acusações ou as perturbações mentais? Jesus repetiu a Bíblia. E em Mateus, nós vamos perceber que Mateus é o livro do Novo Testamento que mais cita o Velho Testamento. Então, por isso que eu estou colocando aqui a priorização do conhecimento bíblico, porque Mateus começa mostrando Jesus, veja lá no capítulo 5, 1 e 2. Capítulo 5, 1 e 2. Vai aparecer aí na tela, Mateus capítulo 5, 1 e 2, quando mostra Jesus iniciando o ministério. E é interessante que Mateus não mostra Jesus fazendo milagres. Não que milagres não existam, não que Jesus não podia ter feito sinais, mas Mateus diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. É interessante que esse versículo é pouco conhecido, e versículos como esse, poucas pessoas sabem, do tempo que Jesus investiu ensinando. Para muitos, Jesus não passou de um curandeiro, de um milagreiro, de uma pessoa que era extraordinária em exorcizar, mas grande parte do ministério de Jesus foi ensinando. Mateus então enfatiza isso. O Evangelho de Jesus segundo Mateus apresenta esse lado principal, prioritário. Inclusive hoje de manhã nós vimos que sinais, profecias, milagres, exorcismos existem, mas sem comprometimento com a palavra de Deus, nós corremos o risco de sermos enganados, trapaceados, termos uma vida frágil e não herdarmos o reino do céu. Vimos hoje de manhã. Então essa priorização, esse tempo para estarmos com a palavra de Deus, e lembrando que Mateus, ele cita o Velho Testamento, todas as vezes que acontece algum fato, desde o capítulo 1, ele vai citando o Velho Testamento, ele vai dizendo: olha, isso está acontecendo para se cumprir o que disse o profeta, isso está acontecendo para se cumprir o que está escrito lá em Jeremias, para cumprir o que está escrito lá em Miqueias. Veja, por exemplo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito. É muito forte isso. Porque a desgraça do religiosismo, ela tem a ver com o que não está escrito. Não está escrito, não invente. Não está escrito, não acrescente. Aonde que há um paralelo bíblico, uma base bíblica para essa verdade?
Mateus, ele insiste em dizer como está escrito. No passado, o religiosismo foi brotando e crescendo, porque a nova geração perguntava: onde está escrito? E os mais velhos diziam: não sei, não interessa saber, cabe a você obedecer. Que desgraça. No passado, o religiosismo foi ganhando corpo por causa disso. Os movimentos foram nascendo a partir de deformidades, de situações mal resolvidas, de gostos pessoais, de paranoias. E então os mais novos perguntavam: mas por que não? Ou por que sim? Ou por que isso? Aonde tem base na Bíblia para tal comportamento? Quando não se usava versículos isolados, e versículos isolados, eles não podem ser dogmatizados, transformados em doutrina, mas a verdade é que a resposta era: eu não sei, não quero saber, mas alguém disse, e então foi dito e nós vamos obedecer, né? Quando Mateus enfatiza e começa o Novo Testamento dizendo o seguinte: as boas novas do Evangelho têm a ver com o que está escrito. Mateus capítulo 2, versos 5 e 6, ele diz assim: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Verso 6, e tu, Belém, terra de Judá. É interessante que a profecia verdadeira, ela tem CEP, ela tem localização no GPS, ela não é jogada de uma forma coletiva. É Belém, é na Judéia, é terra de Judá, há um endereço. Então no Velho Testamento, quando os profetas falavam, eles falavam de forma bem definida, bem definida. E aí então Mateus, ele diz: olha, isso está acontecendo porque foi dito que seria em Belém que nasceria o Messias. Eu estou apenas dando um exemplo, entre tantos, da importância de zelarmos por esse tempo com a palavra de Deus, de conhecermos a palavra de Deus, de levarmos a sério a palavra de Deus, porque o nosso alimento é o que enche a nossa mente, principalmente nos momentos de crise, na caminhada nesse deserto. Precisamos desse alimento para a nossa vida. Bom, segunda verdade, para concluir esse primeiro grupo de 7 capítulos, o que nós encontramos é Mateus enfatizando a priorização da Bíblia. Segundo, o perigo das sutis ofertas do adversário. Eu confesso que dos capítulos de 1 a 7, fazendo um passeio por eles, capítulos de 1 a 7, o ponto turístico que me chamou mais atenção, já há muito tempo, e sempre me chama a atenção, um detalhe, um registro, que eu não perco de vista, está no capítulo 1, versículo 2. Mateus fala sobre a tentação de Jesus, fala sobre Satanás lutando contra Jesus de uma forma persistente, e é interessante, se Satanás não poupou nem Jesus das tentações, mesmo sabendo que Jesus é Deus, se Satanás tentou Jesus, coitado de nós. Mas não só ele tentou de uma forma explícita, mas ele usa Herodes também, para perturbar o ministério de Jesus logo no nascedouro. Mas no meio disso tudo, o que me chama a atenção é no capítulo 1, verso 2. Nesse primeiro grupo, uma foto que eu destacaria nessa viagem, nos primeiros 7 capítulos, quando diz assim: Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus,
E aí você diz, o que isso tem a ver com a minha vida? Com a minha história? Preste atenção, toda a Escritura é inspirada por Deus. E diz assim, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Isaque a Jacó. Por que esse pedaço, nos 7 capítulos, é o que me chamou mais atenção e é um desafio? Porque ali no lugar de Jacó, era para estar o nome de Esaú. Esaú, que era o primogênito de Isaque. Ele que tinha o direito de fazer parte do livro genealógico de Jesus, do livro da vida, que chegaria até Jesus. Quem possuía esse direito legítimo era um cara chamado Esaú. Então, em Mateus capítulo 1, nós não deveríamos ler Jacó. Jacó não iria aparecer ali. Ele poderia ser salvo, ser abençoado, mas ele não teria esse privilégio tão próximo de estar na família de Jesus e de estar no Evangelho logo no início, no 2º versículo. E por que Esaú não apareceu? Porque um dia, Jacó tinha feito um cozinhado, e ele era um cara muito enrolado, mas ele conseguiu enfeitar o prato de tal maneira, que Esaú, chegando do campo com fome, Jacó, com aquele prato sutil, Esaú com fome lhe pede comida, e Jacó lhe diz, eu só lhe dou a comida, se você me der o direito de primogenitura. E Esaú então despreza o direito de primogenitura. Ele diz, de que me adianta ter o direito de primogenitura? O que me adianta estar na igreja? O que me adianta ser cristão? O que me adianta estar vivo? Que valor tem isso, se eu não tenho comida? E aí então, ele trocou o direito de estar na família de Jesus. É um fato drástico, mas é um desafio para todos nós. Esaú trocou o direito de estar na família de Jesus por um prato de feijão mal cozido, por um prato de lentilhas provavelmente azedo, uma comida azeda. Mas ele troca algo de grande valor, algo precioso. Ele troca o nome. O direito do nome está registrado na genealogia de Jesus. Nós iríamos ler, Abraão gerou Isaque, Isaque a Esaú. Nós não lemos Esaú, porque Esaú trocou o direito de fazer parte da família de Jesus. Uma família complicada, uma família de antepassados diferentes, mas Esaú perdeu esse direito. Era dele, o primogênito de Isaque. Que Deus nos ajude a não negociarmos, estarmos com o nome escrito no livro da vida, e nem tampouco fazermos parte da família de Jesus, por causa de pratos sutis, cheios de enfeites, mas que por debaixo tem um preço muito caro. A nossa conexão com o reino de Deus. Esaú trocou o direito de primogenitura. A segunda verdade que eu aprendo aqui é o perigo das sutis ofertas do adversário. O perigo das sutis ofertas do adversário. Por um prato de lentilha, Esaú perdeu tamanho privilégio. Então, nessa conclusão, lembrar que Mateus trata da importância da Bíblia, lembrar que Mateus mostra que o diabo não poupou nem Jesus Cristo, ele tentou derrubar o próprio Jesus Cristo e tirá-lo do seu objetivo. Em terceiro lugar, a terceira verdade, e também me impressiona,
e eu já estou chegando ao fim, mas nesse flashback, nessa recordação, e agora passando por lições que nós não nos detemos na caminhada, mas a terceira verdade, e eu li e reli esses 7 capítulos, anotando tantas lições, mas para escolher, eu escolhi 7 no início, depois fui diminuindo para poder tratar de algumas principais. Mas, por falar em adversário, o maior alvo do adversário é a nova geração. Do capítulo de 1 a 7, nós vamos ver o adversário atacando, mas o seu ataque em relação às crianças, ele mandou matar todos os meninos que nasceram em Belém, porque ele sabia que entre aqueles meninos, um seria o Salvador da humanidade. É interessante observar que o diabo, ele é repetitivo, ele não é criativo, mas ele não é bobo. Ele não é bobo, ele sabe onde atacar. Ele não tem estratégias novas, mas ele sabe onde atacar. E a prioridade dele é a nova geração. Porque a partir do momento que a nova geração perde a vida, ainda que vivendo, não há mais esperança para a humanidade. A partir do momento que crianças, adolescentes e jovens passam a caminhar no religiosismo, seja no legalismo, ou seja de uma forma apóstata, indiferente, fria, acreditando que somente a religião em si mesmo é suficiente, sem intimidade com Deus, ele ataca a nova geração. Deixa eu te lembrar, Faraó no Egito, não foi só em relação a Jesus. Quando Moisés nasce, Faraó manda matar todas as crianças dos judeus no Egito. Faraó manda exterminar os meninos. Joquebede arrumou um jeito de esconder Moisés, para que ele pudesse sobreviver, e pela graça de Deus Moisés sobreviveu. Mas o plano era matar todas as crianças. A questão é, ou investimos agora como Joquebede para podermos resgatar a nova geração, como José e Maria que fugiram para o Egito e depois voltaram para a Galileia. Jesus sobreviveu porque José e Maria abriram mão de suas vontades. José e Maria se renderam por causa do menino que eles tinham em casa. O menino não tinha feito milagre nenhum, o menino fazia xixi na fralda, o menino chorava de noite, era uma criança. Jesus era 100% humano e 100% Deus. Então Jesus não era uma criança que não chorava, que não mamava, que não era criança. Mas José e Maria se rendem, se doam para investir na vida daquela criança. Como Joquebede e Arão, lá no Egito, para investir na vida de Moisés. Eu estou enfatizando isso porque a nova geração é uma prioridade da missão. Essa semana eu fiz uma live com William e Lia, que são os líderes do Start. Junto com o Start nós temos o Grow, de 13 a 17 anos, depois temos o O2, a partir de 18 anos, e temos o AP, mas são ministérios que têm espaço, e é interessante, eu estava compartilhando hoje de manhã, sobre a paixão do William e da Lia, como eles choram, como o William vibra, e a equipe toda, são 29 líderes à disposição da turma de 9 a 12 anos, são 29 voluntários trabalhando aqui na missão. É claro que nós não somos o modelo, eu não estou vomitando essa perfeição, nós ainda temos muito que fazer, mas entre essa turma nova, O2, Grow, a Start, o AP, todos têm os mesmos privilégios, todos têm oportunidades de viver o Evangelho de forma alegre e ao mesmo tempo séria na caminhada.
Eles têm oportunidade de perguntar e receber respostas, de dar ideias, tem vez, tem voz no meio da igreja. Então, certos de que a prioridade do adversário é a nova geração, e uma pergunta se faz, muitas vezes, e algumas respostas assustam em relação a por que ter filhos? Por que ter filhos? Será que não é hora de uma parada para refletir sobre colocar filhos no mundo? Já que no passado isso era até proibido pensar, já que no passado colocar filhos era uma maneira de segurar casamento. Por que alguns filhos nasceram? Primeiro, por causa do religiosismo, porque o sexo era somente para a procriação. Então, filhos nasceram porque era proibido qualquer contraceptivo, quando não deveria ser, porque é melhor não tê-los do que tê-los para julgá-los no inferno. É melhor não tê-los do que tê-los para julgá-los no inferno. Então os filhos nasceram muitos porque era proibido pela religião o uso de anticoncepcionais e outras formas de evitar o nascimento deles. Outros nasceram para segurar casamentos, e não adiantou muito. Outros nasceram por uma questão de status, um snob. Eu já atendi muitas famílias que tiveram filhos para dizer assim: olha, eu tenho um filho, pelo simples prazer, mas depois jogam para lá, para outros criarem. Por que ter filhos? Para alguns é um carnê de aposentadoria, um plano de previdência privada. Então, vamos ter filhos, para que os filhos sejam um jogador de futebol, o filho seja um Neymar da vida, a filha seja, e nós vamos então nos encostar no futuro, porque, por que ter filhos? É tempo de refletir, porque ter filhos, para não morrer por eles, no sentido de dar o melhor, e o melhor é Jesus. Deixa eu te mostrar um texto de Mateus, que Mateus registra, assustador. Mateus, lá no capítulo de número 18, verso 6. Mateus 18, verso 6. Isso mesmo, Mateus 18, verso 6. Diz assim, em Mateus 18, verso 6, que qualquer pessoa que atrapalhar o crescimento de um dos menores, e quando fala menor ali, não é assim tratando somente de pessoas humildes, pessoas sem recursos. Mateus capítulo 18, verso 6 diz: qualquer que atrapalhar o crescimento de um menor, o envolvimento de um menor com o reino dos céus, melhor lhe fora amarrar uma pedra no pescoço e pular da terceira ponte. Não. Esse texto não dá ibope. Esse não é um texto de aparecer em posts, não é um texto de aparecer de ser decorado. Mateus 18, verso 6, diz que se atrapalharmos o envolvimento de um dos menores com o reino de Deus, se nós não apoiarmos, melhor é amarrarmos uma pedra no pescoço e nos lançarmos nas profundezas dos mares. Parece uma apologia ao suicídio, mas eu estou falando isso porque o assunto é seríssimo, porque das crianças é o reino de Deus. E Mateus deixa isso bem claro e mostra que desde o início o adversário ele quer matar todas as crianças, e não matar no sentido literal, às vezes, mas matar fazendo com que vivam sem viver, sem objetivos e sobretudo sem Deus. E por último,
uma quarta verdade nesses 7 capítulos que já ficou bem clara. E para encerrar por hoje nosso passeio em Mateus, nós vimos nesses 7 capítulos uma verdade comum. É que Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. Deus, Ele não desenvolve os seus planos, projetos, sem a cooperação. Médicos auxiliares. Paulo usa essa expressão, nós somos cooperadores com Cristo. Nós cooperamos com Cristo. Ele opera no mundo através de nós. Então vem Jesus, mas Jesus não aparece numa manjedoura. Podia ter aparecido. Qual seria o problema? Deus veio ao mundo, tomou forma humana e apareceu numa manjedoura e se virou. Ele era Deus ao mesmo tempo. Então não precisava de José e Maria. Mas Deus jamais procurou executar os seus projetos sem a participação humana. Então Mateus começa mostrando José e Maria, depois os magos que trazem dinheiro para eles fazerem a viagem para o Egito. Então Deus vai mostrando como pessoas vão se juntando com dons diferentes, talentos diferentes. A verdade última que eu quero pensar é essa: Deus conta com a nossa participação no seu maior sonho. Primeiro, decorando. Eu não posso abrir mão da Bíblia. Está escrito. Creia, viva, obedeça. Não invente. Não está escrito, não acrescente. Aonde está escrito? Segunda verdade, nessa conclusão, nesse flashback, nesse remember dos 7 capítulos, o adversário é sutil. Cuidado com os pratos de ervilhas cozidos por Jacó. Podem custar o nome no livro, na família de Jesus. Cuidado com a troca, com a barganha. Terceiro, que Deus abençoe as nossas crianças, as crianças que crescem no nosso meio. Que pais, mães, avós responsáveis possam dar a vida para que elas tenham o melhor e o maior presente, Jesus. E que Deus ajude para que haja uma visão de contraceptivos, de meios de evitar, para que crianças não sejam colocadas no mundo para serem soldados do inferno. Quarto, Deus conta comigo e com você para que isso não aconteça. Então em Mateus começa Deus usando José e Maria, Deus usando os magos no capítulo 2. Vamos lá para o capítulo de número 5, ou melhor, capítulo 4, ele começa a chamar os discípulos. Ele podia ter feito tudo sozinho, porque ele não ia encontrar uma pessoa que pensasse como ele, perfeita como ele. Então ele podia ter feito toda a obra sozinha. Mas ele começa a regimentar soldados, e ele disse: vinde, o meu maior projeto é levar o homem de volta para Deus, e vocês serão pescadores de almas. Verso 18, Mateus capítulo 4 diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu estava num culto, sentado bem distante, iniciando a caminhada cristã. E um texto semelhante a esse, também escrito por Mateus no capítulo 9, me desestabilizou, me desestruturou em relação aos meus planos. Quando Jesus Cristo disse em Mateus 9, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara
que mande obreiros. Agora Jesus passa perto de pescadores. Não era um grupo de sacerdotes, seminaristas, levitas, não era um grupo preparado, não era um grupo que estava ali debruçado numa vasta biblioteca, comendo da sabedoria ou da ignorância que alguns ousam escrever, mas eram pescadores. Simples. Conto com vocês. Vinde após mim. Então, verso 20, eles deixaram e imediatamente as redes e os seguiram. Como é poderosa a palavra de Jesus. Passando adiante, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam também no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e ele chamou-os. E ele disse, vinde após mim, e eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. A verdade e a última conclusão nesse passeio pelo Evangelho de Mateus, é que há uma fome de Bíblia na sociedade, Bíblia. Pessoas precisam mais do pão substancial, integral da Bíblia. Há uma necessidade grande da Bíblia. Mateus enfatiza isso, a importância da Bíblia. Mateus mostra o adversário tentando o próprio Jesus, e Jesus o repreende com a Bíblia. Mateus mostra como há um ataque violento sobre as crianças, e muitas vezes crianças que nasceram porque pais não sabiam que podiam evitá-las por causa do distanciamento da Bíblia. E nem como educá-los, e nem o risco de não educá-los, como Mateus 18,6, que diz que é melhor pular da terceira ponte do que julgar uma criança no inferno. Agora, por último, Mateus deixa claro, que o melhor, por último não, o que eu quero colocar aqui em último lugar, é que Mateus diz assim, que Deus conta com a gente. Essa chamada dos discípulos mostra a maneira de Jesus usar gente simples. O modus operandi dele, via de regra, é com gente simples. Pessoas que estão já ocupadas. Deus não usa gente à toa. Quando nós chamamos alguém para algum trabalho, e a pessoa diz, olha, mas eu já tenho tanto que fazer, eu digo, é por isso que Deus está te chamando. Porque Deus não usa pessoas à toa, pessoas que nada fazem. Deus só usa pessoas ocupadas. Em toda a Bíblia isso está claro. Mas pessoas que tenham também essa renúncia. Eles deixando tudo, o pai, a empresa, deixaram tudo, o seguiram. Imediatamente, não vamos pensar, nós temos que avaliar, não. Essa é a mensagem do Evangelho de Mateus, e que é repetida tantas vezes. E agora no capítulo 5, quando ele começa o Sermão do Monte, depois desse texto, ele vai dizer para a multidão, vocês são a luz do mundo. Eu usei semana passada aqui uma lamparina, mas tem aqui uma caixa de fósforo. Deixa o Hudson apagar para mim as luzes todas. Deixa apagar as luzes todas. Pode abaixar bem, pode abaixar tudo. É possível, lá em cima da galeria, esse aqui não era um bom cristão, viu? Pagou fácil. Mas aí vem um outro. Opa, tenta dar força para isso, não deu. O ar-condicionado representa aqui, nesse caso, o tentador. Mas eu vou ficar bem escondido aqui atrás da cruz, bem escondido atrás da cruz, e olha só o que acontece, que coisa linda. Os dois que apagaram, acenderam, agora são 3 acesos. 3 acesos. E o ar-condicionado perdeu.
Pode acender. Três palitos, frágeis. 3 palitos, infinitamente menor do que, considerando o tamanho do espaço que nós estamos. E considerando aonde tem pessoas nos acompanhando pela internet. Mas pessoas viram esses 3 palitos acesos em outros países agora. Pessoas viram esses 3 palitos acesos em outras cidades, em outros estados. 3 palitos pequenos. Deus tem mania. Deus é expert em usar coisas insignificantes. Agora você viu, não foi um ensaio, não foi preparado, mas você viu que o primeiro apagou, o ar-condicionado não deixou, o segundo também não. Mas quando juntaram os 3 palitos, confesso que não foi proposital, mas colocando por trás da cruz, os 3 acenderam e produziram um fogo maior. Que Deus me ajude a entender e você a entender que Deus quer nos usar para iluminar esse mundo, para que o seu projeto aconteça na história. Amém?